Ai, que horas é aí em Israel agora? Agora são 10h40. Obrigada. Mas depende do... Peraí, rapidinho, deixa eu achar aqui. Esse aqui. Depende da época do ano. A gente tem uma diferença entre 4 e 6 horas com Israel, com o Brasil. Às vezes quando a gente aqui tá com o horário de verão, então fica 6 horas e vocês não. Quando a gente tá com horário de verão e vocês não, a diferença é de 6 horas. Normalmente, os períodos que não tem nenhum nem outro, a diferença é de 5 horas, a diferença, vamos dizer, correta. E se a gente não tem horário de verão, como tá agora, que a gente tá no inverno aqui em Israel, e vocês têm horário de verão, então a gente tem uma diferença de 4 horas, isso com relação ao horário de Brasília, obviamente. Ok, então o que a gente vai... Bom, deixa eu começar me apresentando então para quem não me conhece. Meu nome é Maia Levin, eu sou professora de hebraico bíblico na eTeacher. Quem quiser saber mais sobre os nossos cursos de hebraico, eu vou mandar aqui para vocês pelo chat. Vocês podem estou mandando aqui um link para vocês. Vocês podem entrar por aqui. Quem se inscrever por esse link, vocês ganham um desconto. E é isso. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre ensinar para vocês 2 músicas de Hanukkah, que é a Nerot Halalu e Maoz Tzur, mostrar para vocês a transliteração, embora eu estava com um pouco de dúvidas com relação a uma delas, mas no final eu decidi que eu ia ensinar elas, mesmo assim, mesmo estando um pouco de dúvida, e a gente vai ouvir e cantar. Espero que a minha música aqui suba para todo mundo. E ok. E a gente tem uma outra música também que eu espero que ele suba bonitinho. Parece que sim. E esse daqui. Ok. Que a gente consiga cantar juntos. Vamos ver se vai dar certo hoje. Ok, então antes da gente começar, bom, se tiverem algumas perguntas, aos poucos eu vou abrindo para vocês fazerem perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem clicar num botãozinho que tem embaixo da lista de nome de vocês, e aí tem uma mãozinha assim, um botãozinho chamado Raise Hand. Vocês podem apertar ele, se quiserem testar agora, e apertar, vocês veem que do lado do nome de vocês vai aparecer uma mãozinha, e eu também consigo ver essa mãozinha, então eu sei que vocês querem fazer alguma pergunta. E aí, quando vocês não têm mais perguntas, vocês têm que clicar nesse mesmo botãozinho de novo. E aí a mãozinha desaparece. Vocês não veem mais a mãozinha e eu também não. Então é isso. Então, alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar? Vocês podem levantar a mão. Que eu sei deles. Tem uma pergunta? Está com a mão levantada? Eu estou conseguindo te ouvir, então se quiser escrever para mim pelo chat. Tiago Oliveira, tem uma pergunta? Você está conseguindo me ouvir? Agora sim. Eu estava com o som desligado. Primeiramente eu gostaria de saber, você mora há muito tempo em Israel e como está sendo essa experiência de morar nesse país? Tem uma pergunta relacionada a Hanukkah. Depois, se a gente tiver tempo, eu abro para outras perguntas. Mas eu moro há 8 anos em Israel. Quase 9 anos já, na verdade. Dia 1º de janeiro vai fazer 9 anos que eu moro em Israel. Tem uma pergunta relacionada ao nosso tema de hoje? Sim, primeiro eu gostaria de saber o que vem a ser o Hanukkah, na verdade.
O que se comemora? Então eu vou fazer uma breve explicação para vocês antes da gente começar. E... Peraí. Pedir para vocês não abrirem o microfone de vocês, eu vou abrindo. E Sandra, tem uma pergunta? Eu queria saber também sobre isso, o significado de Hanukkah. Ok, sobre o que é Hanukkah, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês. E a gente vai falando sobre isso conforme a gente for vendo a música. E Alice? Shalom. Shalom. Maia, eu estou com uma dúvida que é a seguinte, Hanukkah não seria dedicação? Sim, a tradução da palavra Hanukkah é dedicação. Uhum. Ah, tá. Obrigada. Ok, inauguração ou consagração. Então, a gente escreve assim em hebraico, Hanukkah, e a pronúncia é essa, e a tradução seria inauguração ou consagração. Então, alguém sabe responder pra gente o que seria Hanukkah? Alguém tem alguma ideia? Deixa eu ver se tem alguém aqui com a mão levantada. Só você tá com a mão levantada, Alice. Quando eu consegui... Ok, mas eu quero que vocês levantem a mão e aí eu abro o microfone para vocês. Não sei se é uma bagunça aqui comigo. Ok. Oi, Sandra, tem... São 3 sílabas. Hanukkah. Isso, Hanukkah. Ok, mas se alguém tem alguma ideia que quer falar pra gente o que significa Hanukkah? Alice está com a mão levantada? Então, pelo que eu estou vendo aqui no desenho que você colocou, é o acender as luzes? Tem a ver com acender as luzes, mas vamos ver por que a gente acende alguma luz. E... Lindalva? A festa das luzes. Isso, a gente também... Um outro nome dela... Uhum. O que tem os macabeus? Quando os macabeus venceram a luta, eles foram ao templo e queriam acender as velas, né? Em agradecimento. Aí não havia óleo suficiente, talvez só para uma vela, mas para uma luz, mas houve um milagre, aquele óleo rendeu 8 dias. Então, por isso que são 8 dias acendendo cada dia uma vela. E é isso, mais ou menos. Obrigada, Lindalva. Então, o que a Lindalva está falando, primeiramente, a gente tem um livro que faz parte da Bíblia dos católicos, mas não faz parte da Bíblia dos judeus, e por isso não faz parte da Bíblia dos protestantes, que é chamado o livro dos Macabeus. E eu tenho aqui para mostrar para vocês, por exemplo, eu tenho esse livro, que é uma tradução em inglês e em hebraico desse livro. Esse livro dos Macabeus, ele não entrou dentro do cânone judaico, embora, obviamente, a gente acredita na história, porque a gente comemora a história, a gente comemora esse feriado de Hanukkah, que é o que o livro dos Macabeus conta pra gente. Então, se alguém quiser saber mais detalhes, hoje eu quero falar um pouco mais das músicas mesmo com vocês. Se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem procurar esse livro. Quem é protestante e não tem esse livro na Bíblia, pode procurar na internet uma Bíblia católica e ler. Não tem problema nenhum. Basicamente, o que a Lindalva falou sobre o milagre, o que a gente está falando, a gente está mais ou menos no século II antes da Era Comum, ou seja, antes de Jesus.
a gente tinha um rei chamado Antíochos. Ele era, quem dominava nessa época Israel eram os gregos. E ele começa, a gente está aqui mais ou menos no ano 168 antes da Era Comum. Esse rei Antíochos, ele faz várias leis contra os judeus. Ele proíbe que seja estudada a Torá, ele queima livros de Torá. Alguém está abrindo o microfone, já pedi para vocês não abrirem o microfone. E o que acontece é que o templo é saqueado. Os gregos colocam uma imagem, uma estátua dentro do templo de Jerusalém, e os judeus se revoltam. Então ocorre uma batalha liderada pelo Matitial, que o nome dele em português é Matatias. Ok, então essa aqui deveria estar ao contrário, né? Estou falando aqui. Então o Antíochos, ele constrói um altar dentro do templo. O Matatias, o Matitial e os filhos dele começam uma rebelião. E apesar deles estarem em um número muito menor e serem só um grupo de pessoas, eles não eram milhares, eles não tinham toda a força dos gregos, incrivelmente eles vencem essa batalha. E quando eles retomam o templo, eles encontram só uma... Vocês sabem que no templo a gente tinha isso daqui, que é uma menorá, é um candelabro, que a gente pode dizer que ele tem 6 ou 7 braços, que esse braço aqui do meio é um braço auxiliar. A gente tinha esse candelabro aqui que tinha no templo, e eles encontram um potinho pequenininho de azeite puro que podia ser usado para acender essa menorá. E eles acendem a menorá, e que ele ainda era um potinho selado. E dizem que aconteceu um milagre, que ele tinha azeite suficiente para durar uma noite só, e durou 8 noites, que era exatamente o tempo que a gente precisava, que se precisava para produzir mais azeite puro. E por isso, então, a gente acende até hoje a Hanukkah, ok? Que é um candelabro bem parecido. Várias vezes eles têm assim até um formato parecido com esse daqui da menorá, e isso aqui ele acaba tendo um bracinho a mais aqui. Vamos supor que ele teria 8 braços, ok? Mas o nome dela é Hanukkah. Muitas pessoas se confundem, estão vendo com isso? Ó, que ele tem 4 de um lado, 4 do outro e um central. Então a gente pode dizer que ele tem 8 ou 9 braços, depende de se a gente está contando esse braço central ou não. E muitas pessoas se confundem e chamam a Hanukkah de menorá, mas isso é por causa do inglês, que em inglês eles chamam isso aqui de menorá de Hanukkah. Mas a gente não costuma falar assim em português. Em português a gente fala que isso aqui é uma Hanukkah, é o candelabro que a gente acende em Hanukkah. E a menorá é o que existia na época do templo, ok? Então se a gente tiver aqui colocar uma do lado da outra, a gente consegue ver a diferença. Uma tem 6 braços, a outra tem 8 braços. E aí, então, por isso que a gente comemora Hanukkah na inauguração, a reinauguração, a reconsagração do templo. Essa é a explicação mais comum. Eu vou dizer que eu não gosto dessa explicação. Eu gosto muito mais da explicação que o Rambam, o Maimônides dá.
Acho que ela faz muito mais sentido, embora... Porque que ele diz? Ele diz que os judeus, a gente não comemora nenhum milagre. Nenhuma das nossas festas são comemoradas por algum milagre. Então, ele traz uma explicação que também é correta, mas é um pouco menos conhecida. Todo mundo tem essa explicação do azeite, que era para durar um dia e durou 8. E essa explicação tem vários problemas, porque se o azeite devia durar um dia e durou 8, então a gente deveria acender as velas por 7 dias, porque o primeiro dia não teve milagre nenhum, só os outros dias que foram um milagre. Não faz muito sentido. E ele diz que o que aconteceu é que depois dessa revolta, em que os macabeus derrotam o exército grego, Israel teve mais ou menos um período de 200 anos como um reino independente, e ele fala que por isso, por 200 anos ter sido um reino independente, depois a gente foi dominado pelos romanos, que chegam a destruir mesmo o segundo templo, e a gente não tem mais templo até hoje, mas por causa desse período de 200 anos, em que os judeus viviam em Israel e tinham autonomia, que de mais ou menos 200 anos, né, um pouco menos, que a gente comemora Hanukkah. E aí, se a gente pensar nisso, na verdade, essa explicação do Rambam, vocês vão entender um pouco melhor as músicas que a gente vai ver hoje. E uma das coisas que... uma das músicas que eu falei para vocês que eu estava em dúvida se eu ia trazer ou não, é exatamente porque eu acho que a música ela é meio... ela é uma música bonitinha quando a gente canta e a gente não entende, ela parece bem bonitinha, mas quando a gente entende a letra dela, você fala assim, ai, nossa, você está falando de guerra, vocês vão ver a letra, ela é meio... Não quero dizer sangrenta, porque ela não é exatamente assim, mas não é uma música assim tão fofinha, bonitinha, como quando a gente só ouve a melodia, a gente poderia pensar, mas exatamente por causa disso, porque toda a história de Hanukkah gira em torno dessa guerra, dessa rebelião, em que o Antíoco talvez não estivesse tentando matar os judeus fisicamente, como acontece com a história de Esther, que está na Bíblia também. Se vocês não se lembram, vocês podem dar uma lida depois, em que realmente o decreto é uma coisa que, como aconteceu depois na Segunda Guerra também com o nazismo, é realmente matar todos os judeus fisicamente, mas a história de Hanukkah tem a ver com uma tentativa de matar os judeus, talvez espiritualmente, ou como povo, fazer com que eles, que a gente se assimile. É um pouco estranho, talvez, para vocês, como a maioria dos alunos da Teacher são cristãos. Vocês vivem no Brasil, um país de maioria cristã. Mas quando você tem, por exemplo, aqui no Oriente Médio, a gente vê que cristãos são perseguidos. Em vários países do Oriente Médio, no Egito, no Líbano já houve vários problemas com os cristãos, na Síria atualmente está a maior bagunça. Enfim, tem vários países aqui do Oriente Médio que os cristãos são minoria e são uma minoria perseguida. E é uma coisa que a gente não sente tanto quando a gente está num país que é, por exemplo, o Brasil, que é de maioria cristã, que todo mundo é cristão, parece uma coisa, mas é óbvio, todo mundo é cristão, e como assim ser perseguido? Mas então, antes da gente começar realmente com as nossas músicas, eu vou deixar vocês fazerem mais perguntas e a gente começa finalmente com as músicas. Então, aí da Célia, você tem uma pergunta? Maia, está me ouvindo? Durante esses 8 dias que se acende a vela, é feriado aí? Não. Eu trabalho. Não.
Não, é porque foi lá a comemoração, né? E se acendeu uma cada dia, eu achei que tivesse. Não, Obrigado. nada de férias. Imagina. Nada de férias, nada de férias. De Biase, Rick, tem uma pergunta? Ei, boa noite. Você poderia, por gentileza, colocar o título e o autor do livro que você apresentou a capa sobre Macabeus? É o livro dos Macabeus, é que eu só tenho uma tradução dele em inglês e em hebraico. É que eu tenho a tradução em português por conta da Bíblia, mas eu gostaria de ver em hebraico. Aí, mas não é o original, vocês sabem disso, né? É uma tradução. Tradução é sempre porcaria. Óbvio que é uma tradução. Não. Você não comentou que tem tanto em inglês quanto em hebraico nesse livro? Sim, mas o hebraico aqui é uma tradução. Se o original fosse em hebraico, ele estaria na Bíblia. Ele não está na Bíblia porque quando o cânone judaico foi fechado, o que aconteceu? Vocês sabem que existiam livros em hebraico, certo? A Bíblia, o que é chamado de Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, ela foi escrita em hebraico. Num determinado momento, ela foi traduzida para o grego. Vamos mudar de cor aqui. Ela foi traduzida para o grego, que é o que a gente chama de Septuaginta. E aí, quando os judeus realmente fecharam, falaram, tá bom, essa daqui é a nossa Bíblia, porque isso foi um processo, certo? A gente sabe que o Pentateuco lá de Moisés, ele é muito anterior ao livro de, por exemplo, Daniel, Esdra, Neemias, ele é bem anterior. Então, isso é um processo. Não era que eles iam falando assim, não, esse livro vai ser da Bíblia, vamos colocar. Não, a gente tinha vários pergaminhos e, num determinado momento, juntaram todos os pergaminhos e falaram, ok, isso aqui é a nossa Bíblia. Quando eles fizeram isso, em grego existia uma tradução do livro dos Macabeus, e em hebraico, essa tradução, o original, na verdade, ele tinha sido perdido. Então, os judeus falaram, ok, a gente preserva a história como tradição oral, a gente vai continuar contando a história, a gente vai continuar celebrando o feriado, mas esse livro dos Macabeus, agora ele está em grego. O grego não é uma língua santa, o hebraico para os judeus é considerado uma língua sagrada. O grego não é uma língua sagrada, isso aqui é uma tradução, já não é mais uma tradução, não é um livro inspirado, não é um livro de profecia, enfim, não é um livro como a gente acredita como religiosos, né? Quem não é religioso vai dar outra explicação, obviamente, mas quem é religioso vai falar que as palavras da Bíblia são ditadas para os escribas e blá, blá, blá. Então eles vão falar, ok, a gente não vai colocar esse livro no nosso cânone, não vai fazer parte. E é por isso que a gente tem a diferença entre os livros a Bíblia católica tem, na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, acho que 6 livros a mais do que a Bíblia hebraica por causa disso. Porque isso é uma tradução. Então isso aqui não é um hebraico, o original, isso é uma tradução. Eles pegaram o grego e traduziram que é uma tradução, e traduziram de volta para o hebraico, mas não é o original. Se fosse o original, a gente faria parte da nossa Bíblia. Tá, joia. Obrigado. Ok? Imagina. Tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Lindalva, tem uma pergunta? Ok, não estou conseguindo ouvir. Lindalva, tem uma pergunta? Não. Ok, que está com a mão levantada. Thiago Oliveira, tem uma pergunta? Sim. Ok, pode falar. Tem mais algum outro livro que foi, não diria perdido, mas digamos assim, que não tem entrado nessa... Sim, existem, se eu não me engano, 6 livros na Bíblia Católica que não existem, fora, obviamente, o chamado Novo Testamento, que é exatamente a diferença. Por que a diferença entre a Bíblia Protestante e a Bíblia Católica? Por que a Bíblia Católica
tem mais livros do que a Bíblia Protestante, porque a Bíblia Protestante segue o cânone judaico. E a Bíblia Católica segue a Septuaginta, nessa época da se eu não me engano, de cabeça assim, eu acho que são 6 livros. Paulinas, tem uma pergunta? É o seguinte, eu acho que na época eu estudei pelo menos, parece que são 7 acréscimos na Bíblia, no Antigo Testamento da Igreja Católica. Pode ser 7. Ok. Alguma coisa assim. Para vocês eu fiquei na dúvida. Eu não tenho certeza absoluta, eu não sei, mas alguma coisa assim, não é mais que 10, não é, eu tenho certeza. É alguma coisa assim. Esse livro Macabeus, por exemplo... Esse é o Antíoco Epifânio? Peraí, que foi Paulino, você tá falando que tem o Macabeus 1 e o Macabeus 2, então, pra gente não existe isso, Macabeus 1, Macabeus 2 é Macabeus. Pronto, eu contaria como um livro esse, não como 2. Talvez por isso eu digo 6, tá me dizendo 7. Por exemplo, Reis, que todo mundo tem Reis na Bíblia, não é? Tem Reis 1 e Reis 2, pra mim eu conto isso como um livro só. Não existe Reis 1 e Reis 2. Alguém lá na Idade Média achou que era muito grande para colocar num livro só e dividiu em Reis 1 e Reis 2. Que mais a gente tem além de Reis? A gente tem Samuel 1, Samuel 2, não existe isso também. Que mais que a gente tem? Crônicas 1 e 2, também não existe Crônicas 1 e 2, é só um livro. Então, talvez essa seja a diferença, mas porque a gente conta como um livro só. Ok, então, vamos lá, vou começar a falar com vocês. Então, bom, quando a gente acende, então, as velas de Hanukkah, a gente começa, depois de acender, a gente canta uma música. Eu vou colocar, na verdade, primeiro só para a gente ouvir, ter uma ideia do que a gente está falando, e aí a gente vai vendo cada uma das linhas dessa letra e traduzindo. Você vê que ela é bem curtinha, o pedaço que a gente canta, ela é, na verdade, um pouco mais comprida. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Ok, então eu vou colocar só até aqui, porque depois desse ponto ela começa a se repetir. Vocês veem que ela começa com essa linha aqui. Alguém quer ler essa linha aqui em hebraico pra gente? Deixa eu ver. Sandra, você quer ler essa linha aqui pra gente? Ok. Uhum. Isso. Uhum. É isso. Eu escrevi isso. Eu fiz a transliteração embaixo para ficar fácil da gente ler. Então, olhem só. Ner, alguém sabe o que significa a palavra ner? Ner é uma palavra fácil, vale a pena a gente saber. Vocês podem abrir agora o microfone e falar simplesmente. Lâmpada. Isso, lâmpada. Lâmpada, ou o que a gente hoje chamaria de vela. Agora, qual é a diferença? Essa ner aqui, hoje em dia seria realmente vela. Que quando a gente fala hoje em dia lâmpada, a gente está pensando numa lâmpada elétrica.
Mas essa Nera aqui na época da Bíblia, ela não é uma lâmpada elétrica, obviamente. Ela é... eu tinha aqui uma foto para mostrar para vocês, eu não sei onde eu coloquei. Ela parece um pouco... Ela parece um pouco com a lâmpada de Aladim, na verdade. Se vocês verem, tem bastante de cerâmica, quem já visitou aqui em Israel, tem em todo lugar. Essas lâmpadas, elas são um potinho assim de cerâmica, que tem um buraquinho maior e um buraquinho menor. Parece mesmo. A lâmpada de Aladim, ela é só uma lâmpada mais rica, porque ela tem uma parte que a gente segura, né, para poder segurar mesmo a vela. Mas enfim, que as pessoas colocavam azeite nesse buraco menor e no buraquinho menor colocavam um pavio e acendiam a lâmpada. Então tem muito isso aqui nos museus de Israel e tem até para vender, obviamente não como antiguidade, é uma coisa que alguém fez de argila, alguma coisa assim. Essas lâmpadas é bem parecido com a lâmpada de Aladim. A lâmpada de Aladim é só uma coisa mais de gente rica, aquela mais bonitona. As que tem aqui as mais pobrinhas de argila. E Nerot é o plural. Então, as lâmpadas, a Nerot. Alalu, esse alalu quer dizer estas, ok? Anu é uma palavra para nós, a gente, em geral, em hebraico moderno, a gente vai usar anachnu, mas dependendo do contexto, quando a gente escreve, a gente pode usar esse... É que eu não quero que vocês fiquem bagunçando aqui meu... Quero que vocês baguncem minha tela. Esse anu aqui, quer dizer nós, em alguns contextos, quando a gente está... Não rabisquem minha tela, por favor. Quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente usa anu também. E madlikim também. A gente aqui em hebraico moderno, a gente escreve com um M no final. Mas 2.000 anos atrás, mais ou menos, alguma coisa assim, na época do hebraico rabínico, eles ainda não tinham decidido, vamos dizer assim, na reforma ortográfica, se ia ser um N ou um M no final, enfim. A gente vê várias coisas que tem assim que hoje em dia a gente coloca um M, um mem no final, e no hebraico rabínico era um N, é por causa disso, tem a ver com as reformas ortográficas do hebraico. E madlikim quer dizer acender. É um verbo que está conjugado, mas ele tem a ver com acender. Eu coloquei uma foto aqui atrás, não consigo escrever. Ok, acender. Então, literalmente o que a gente tem aqui estas velas, anerot alalu, estas velas, anu madlikim, que nós acendemos. E também tem algumas pessoas que cantam, talvez se vocês escutarem essa música em outro lugar, que falam she anu madlikim. Esse she aqui quer dizer que. As duas formas estão corretas, tanto que no meu livro de reza, esse she está até entre parênteses, porque tem pessoas... Não. No meu justo não está entre parênteses, não tem nada. Mas eu vi que, por exemplo, o meu filho, que ele tem 3 anos e meio, ele canta she anu madlikim, porque provavelmente foi assim que a tia da escolinha ensinou eles. Então, só para vocês saberem que tem essa diferença. Então, vamos falar todo mundo juntos esse verso da música? Vocês podem abrir Anerot alalu anu madlikim. Anerot alalu anu madlikim. Anerot alalu anu madlikim.
Anu Madlikin. Isso. Ótimo. Então eu vou colocar agora a música. Olha só, eu vou colocar, vocês podem ir cantando junto com a música. Ótimo, ok. Então vocês viram que é facinho essa parte, é a nerota lá. Alu, Anu, Madlikim. E ela esse versículo 2 vezes. E aí, a segunda parte, ela fala, então, por que a gente está acendendo essas velas. Então, olhem só. Que a gente tem aqui, alguém quer ler pra gente o que está escrito aqui? Nesse verso, vocês podem abrir e... Al-Hanikim, Ve'al, Al-Anissim, Ve'al, Haniflaut, Ve'al, Hatshuot, Ve'al, Amil Hamot. Isso mesmo. Olha só. Al quer dizer sobre, ok? Esse ha aqui é um artigo. É sobre ou por, né? Então, primeiro motivo que a gente tem aqui, que ele está falando, ele fala al-anissim, pelos nes. Alguém sabe o que é nes? Nes é um milagre. Então, nissim aqui, milagres. Então, pelos milagres, olha, anerot alalu anu madlikim, estas velas que nós acendemos, pelos milagres, e al, pelos, aniflaot. Nifla é uma maravilha. Então, aqui a gente tem o plural, maravilhas. Eu vou escrever Não, pera. Vamos colocar outra cor. Não, vou deixar de azul mesmo porque tá muito bagunçado isso que eu quis colocar um negócio de fundo. Não deu muito certo. Veal ateshuot. Então, teshuá quer dizer salvação. Então, aqui a gente tem salvações e pelas salvações. Veal e pelas a milhamot. Milhamá é guerra. Então, pelas guerras. Então, vocês veem aqui, eu coloquei... primeiro eu just escrevi no plural e depois todos os outros, que eu só vou mudar aqui. Nes é milagre. Todas as palavras aqui, na verdade, elas estão no plural. Ok? Então, pelos milagres, veal anissim, pelos milagres, veal aniflaot, e pelas maravilhas, veal ateshuot, e pelas salvações, veal amilhamot, e pelas guerras. Então, vocês veem que aqui fala um pouco do nes, do milagre que a gente falou, do potinho de azeite, da salvação, que a gente também falou, de que os gregos, que o Antíochos, de alguma forma, queria acabar com os judeus, e da guerra que os macabeus lideraram os judeus contra o exército grego. A gente tem aqui pelos milagres e pelas maravilhas, pelas salvações e pelas guerras. Então, vamos falar esse verso aqui. Ai, minha cabeça está coçando, vou parar de coçar. Vamos lá falar todo mundo junto. Al-anissim ve'al aniflaot. Al-anissim ve'al aniflaot. Ve'al ateshuot ve'al amilhamot. Ve'al ateshuot Milhamot. Isso. Vocês viram que eu coloquei aqui esses tracinhos? Esses tracinhos aqui foi só porque eu queria separar as palavras e mostrar para vocês que as palavras estão se repetindo, que tem esse al aqui que é sobre, tá vendo que ele aparece aqui, al,
al, só porque o E em hebraico, esse V, ele gruda na palavra da frente, ele não gosta de ficar sozinho. Então, também não. O V aqui gruda na palavra da frente, mas eu queria mostrar para vocês que, na verdade, é uma palavra que se repete. E o artigo definido aqui também, o ha, ele também se repete. E que, na verdade, a gente tem essa repetição aqui, a estrutura é a mesma. Ve'al, ve'al, a, ve'al, a, ve'al, a. E só a palavra, ou milagre, ou maravilha, ou salvação, ou guerra, é que muda. Vocês conseguem perceber isso? Por isso que eu coloquei esses tracinhos aqui, para tentar mostrar para vocês um pouco melhor. Então, vamos lá. Vamos falar juntos esses dois versos, e aí a gente vai cantar. A gente tem Anerot alalu anu madlikim. Anerot Alalu anu hamedlim. Isso. E aí depois a gente tem Alanissim ve'alaniflaot. ועל הנפלאות. Shuot ve'al amilhamot. ועל המלחמות. Isso, eu vou colocar aqui a música do começo e a gente vai poder cantar agora. Nerot alalu anu madlikim. Ala niflaot shuot ala milhamot. E aí, gostaram? Ok, vamos de novo. Acho que ficou Belíssima bom. música. Ok, vamos de novo então, que a gente tá bem. Eu vou colocar do comecinho esses dois versos pra gente cantar de novo. Malikim, niflaot, ala teshuot, ala milhamot. Muito bom. Ótimo. O al, a tradução dele, você falou sobre Quando é ou sobre, pelo. sim. É Esse em sobre é cima. a posição física? Ah, tá. Não é sobre quando a gente fala de assunto, falar sobre alguma coisa. Depende do... Peraí. Eu vou desligar todo mundo, senão fica uma bagunça. Depende um pouco. Al, em geral, quando a gente fala al, eu tô falando sobre, em cima de alguma coisa. Mas preposição é um assunto muito difícil da gente falar em qualquer língua, porque, por exemplo, em hebraico, deixa eu ver uma coisa aqui que a gente fala. Tem várias preposições que são diferentes em hebraico ou em português. Tanto que, às vezes, os israelenses, um erro que eles cometem quando eles aprendem português, eles falam coisas assim, eu vou te dar para você. Por que eles fazem isso? Porque eles aprenderam que o certo em português é falar alguma coisa do tipo, eu vou te dar, mas em hebraico a gente colocaria esse para você no final. Então eles traduzem, eles fazem a frase do jeito que eles aprenderam e depois eles colocam que eles estão sentindo falta, que estaria faltando em hebraico, que é esse para você no final. Então, nesse caso aqui, al, obviamente, não pode ser sobre em cima. É por, pelos. Então, depende um pouco. Bom, outro pedacinho dessa música, que é o último pedaço dessa música para a gente terminar de aprender essa música, é o seguinte. She, a cita, esse she aqui, é aquele que eu falei que algumas pessoas falam, que algumas músicas cantam
She'anu. Vocês lembram que eu falei para vocês que a música aqui fala, o jeito que eu canto é Anu, mas tem algumas pessoas que falam She'anu, então é esse She aqui. Esse She quer dizer que. A cita, alguém sabe que verbo é esse? A cita? É do verbo assar, que você fez, isso mesmo, o que tu fizeste, no caso. A gente falando com Deus. Lá, avoteino. Av, em hebraico, alguém sabe o que é av? Isso, av é pai, avot, pais ou antepassados, e avoteino, então, são os nossos antepassados. Ou seja, a música está falando aqui, essas velas que a gente acende pelos milagres e pela salvação, e pelas maravilhas, eu troquei de lugar, e pelas guerras que você fez para os nossos antepassados, para os nossos pais. Bayamim, Yom é dia, Yamim é dias. Aem, quando em só quer dizer eles. Mas quando aqui seria literalmente a eles. Quando a gente tem isso, então na verdade quer dizer aqueles. Então a gente não fala nos dias aqueles em português, a gente fala naqueles dias. Seria a tradução aqui, naqueles dias. Que a gente tem dias. Dias. Basman, no tempo. A Z. Z também. Z quer dizer este. A Z seria oeste. Então, em português, obviamente, não faz muito sentido a gente falar no tempo este. A gente fala neste tempo. Agora, isso é uma coisa interessante, essa estrutura aqui de falar naqueles dias, neste tempo, porque é uma forma da gente dizer que trazer isso pro presente, trazer isso pro nosso dia a dia. Então, que Deus fez esses milagres, essas maravilhas naqueles dias, na época dos Macabeus, mas também no nosso tempo, hoje em dia, 2014, ou todos os outros anos em que alguém cantou essa música. Então essa é a ideia aqui, a gente tem que fizeste, Shacita, lá avoteino, aos nossos antepassados, Bayamim, Aem, naqueles dias, Basman, Azé, neste tempo. A gente pode pensar em todos os milagres, todas as vezes que nós somos salvos. Então, vamos só falar esse verso aqui, e aí a gente vai conseguir terminar de cantar a música, porque esses são os versos da música. Então, vocês podem abrir o microfone. A gente tem aqui, Sheacita Lavoteino. Cita Lavoteino. Cita Lavoteino. Lavitas. Bayamim Aem. Basman Ayavi. É isso mesmo. Ótimo. Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar desde o começo, então, para a gente cantar todo mundo junto. Anu, anu, madliki, anero, sayam, alanisi, anislaosh, wosre, ala milhamon, Sita, voteino, ai, voteino, Naem Basman Azé. Madrikin.
Ok, agora que eu vi. Desculpem, eu vi lá que... Tá bom. Então vamos de novo só pra gente... Opa. Creio que é o meu despertador falando que daqui a meia hora eu tenho uma aula. Então vamos colocar de novo só pra gente ver se a gente sabe essa música. E aí eu abro pra perguntas e a gente vai... Eu imagino o orgulho da Nadine, do Neymarzão, da A Rafael. última vez, então. Eu venho assistindo o Faustão, hein? É. E se vocês entendem agora por que eu fico reclamando quando vocês abrem o microfone? Porque dá pra gente ouvir tudo que aparece da bagunça na casa de vocês. Mas tudo bem, essa é uma aula pra ser bagunça mesmo, então tudo bem. Ok, então antes da gente começar a próxima música, alguém quer fazer perguntas? Eu abro para vocês fazerem perguntas e depois a gente vai para a próxima música. E só para vocês saberem que me perguntaram no chat, eu vou mandar para vocês, para todo mundo no chat. Essas duas músicas eu coloquei lá no meu canal no YouTube, então eu vou mandar para vocês. Pronto, mandei para todo mundo pelo chat e agora... Oi, Alice. Desculpa, Maia, eu não tenho Ok, pergunta. você não... Ok, então, Ailton, você tem uma pergunta? Sim. Não se canta a música na versão completa, só na versão resumida? Sim, não, a gente canta só esse pedacinho mesmo. A versão completa tem mais ainda algumas... Se você olhar no livro de rezas, ela tem mais um pedaço, mas ninguém canta esse pedaço. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que canta esse pedaço. Ok? Não sei de uma tradição que realmente se canta todos os pedaços. Rick, você tem uma pergunta? A pronúncia nessa tela aí é Bayamin Ahem. Eu falo AM. AM. Ah, tá. Eu fiquei confuso, tive a sensação de ter ouvido Rem na hora que cantou. Eles né? falam, essa é uma briga que eu tenho com os professores que moram no Brasil. Os israelenses sabem falar, exatamente esse problema. Eles não falam Rem, a gente quando fala Rem, a gente fala um som de 2 R's, eles têm um som muito mais suave. E qual é o problema de fazer o som um pouco mais forte? É que eles têm um som mais forte que a gente também não sabe fazer, que a gente acaba fazendo RR. E aí quando a gente faz os dois sons, tanto forte quanto fraco, como RR, a gente faz os dois aqui no meio, os israelenses não entendem a gente. Eles começam a prestar atenção no jeito que a gente está falando e não no que a gente está falando. Se você fala AM, eles entendem. Eles entendem. É uma briga que eu tenho com professores que moram no Brasil, porque eles falam
professores de universidade, inclusive, que eles falam, não, mas os israelenses pronunciam, a gente tem que pronunciar. Bom, pois é, mas a gente pronuncia errado. Então, isso que eu posso dizer. Eu moro aqui em Israel há quase 9 anos, eu vivo perguntando isso, na verdade, que é uma briga constante minha. Eu vivo perguntando isso para os israelenses. Eu, nesses 9 anos, nunca encontrei um israelense que me falasse, não, pronuncia esse rem, que eu te entendo melhor. Não, todos eles olham e falam assim, não, ai, que coisa horrível. Não, fala do jeito que você fala mesmo. Inclusive, agora eu voltei a estudar esse ano, e eu tenho colegas que falam, nossa, mas você tem esse amigo brasileiro que fica pronunciando assim, é horrível entender o que ele fala. O jeito que você fala é mais fácil e não sabe fazer. Tá joia. Ok? Mas é uma briga. Se você quiser pronunciar, você pode pronunciar, você vai ter quem te apoie. E eu vou brigar com você, porque eu tô certa. Oi, João. Já tem uma pergunta? Eu não tô ouvindo o Joel, então deixa eu ver quem mais tá com a mãozinha levantada. Oi, Paulino. Eu tenho uma pergunta sobre o seguinte. O curso que é dado é através desse canal mesmo ou é outro canal? Não, a eTeacher, eu sou uma professora dentro de uma empresa, que é a eTeacher. Eu posso passar para vocês de novo o site da eTeacher. É só que eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco as minhas porcarias. Eu já me inscrevi, já fiz a inscrição, né? Eu vou começar em fevereiro. Então. Agora, isso que eu estou perguntando se é por esse mesmo canal ou é outro. Então, a gente usa esse mesmo, a gente usa no curso esse programa que a gente está usando agora. Mas, obviamente, nas nossas turmas de hebraico, a gente não tem 70 pessoas participando, então, nas minhas aulas, pelo menos, eu não fico falando, ai, fecha o microfone, para de escrever na minha tela. Não, ao contrário. Escreve aí sua resposta na tela, lê logo o que você está falando, abre seu microfone e fala. É diferente, mas é que aqui a gente está numa aula muito, muito grande. Vocês viram que às vezes atrapalha quando está todo mundo com o microfone aberto. Mas Betzlahá, então, Paulina, a gente fala sucesso. Thiago, está ouvindo um zumbido vindo do seu microfone? Ok. Sim, eu estava com ele. Fala, Thiago. Então, essas pequenas nuances, essas diferenças entre o hebraico moderno e o hebraico bíblico, elas chegam a ser muito, vamos dizer assim, muito grandes as diferenças, ou alguém que estuda o hebraico bíblico pode se comunicar com alguém em Israel tranquilamente? Ok. O hebraico bíblico e o hebraico moderno, eles são bem diferentes em vários aspectos, mas em vários aspectos eles são bem parecidos, porque o hebraico moderno não sei se vocês sabem, o hebraico era considerado uma língua morta. O que quer dizer uma língua morta? Não quer dizer que ninguém usava, quer dizer que mais ou menos na época de Jesus, por exemplo, a gente sabe que Jesus falava aramaico no dia a dia, porque hebraico era uma língua para se rezar e para se ler a Bíblia. Então, no dia a dia, assim como a gente fala português, Jesus provavelmente falava aramaico, como a gente sabe disso, porque era a língua que todo mundo falava nessa região, na época dele. É como se alguém daqui a 200 anos falasse, Alice Sênia, acha alguma coisa arqueológica sobre Alice, e falasse, ela falava português. Como vão saber que ela falava português? Bom, porque a gente achou alguma coisa aqui datada mais ou menos do ano 2000 em São Paulo, e a gente sabe que no ano 2000 em São Paulo se falava português. Mas se alguém achar alguma coisa arqueológica da Alice do ano
700 não vão falar que ela falava português, se eu falar que ela falava, sei lá, quais eram os índios que viviam em São Paulo, Tupi ou não sei qual era a tribo e qual era a língua que eles falavam. Então, Jesus falava aramaico e era considerado uma língua morta. Então, por muitos anos, até praticamente a criação do Estado de Israel, o hebraico foi considerado uma língua morta, ou seja, uma língua que ela não é falada no dia a dia, até que houve esse reavivamento do hebraico, e esse reavivamento foi feito pegando coisas do hebraico bíblico que já existiam e trazendo para uma língua do dia a dia, e é o hebraico moderno que a gente fala hoje. Então, as mudanças que aconteceram não são mudanças tão grandes, é diferente, por exemplo, a gente pegar Camões, que foi escrito há 500 anos, e o hebraico moderno, e o português moderno, porque a gente, nesses 500 anos, a gente foi falando português e foi modificando o português, mas ao mesmo tempo o hebraico bíblico ele é um pouco mais complicado, e o hebraico moderno, por exemplo, com as questões de verbos, o hebraico moderno, apesar de complicado, ele é bem mais simples. Agora, os dois cursos da EPIT, eles são cursos diferentes. O hebraico bíblico, o foco do curso do hebraico bíblico é gramática e leitura. Ninguém está focando em vamos conversar, vamos sair na rua e ter conversas. O foco é vamos abrir um livro específico, que é a Bíblia, e vamos ler esse livro. E o curso de hebraico moderno, eu não sou professora de hebraico moderno, mas o curso de hebraico moderno é focado em, vamos na feira e vamos falar com as pessoas, vamos pegar um táxi, vamos falar com a pessoa, vamos se apresentar e falar bom dia, boa tarde, meu nome é, como você está, hoje eu estou mal-humorada, hoje eu estou bem-humorada. Então, o foco do curso é diferente. Não tem como ser o mesmo foco. Se alguém te disser que ele está te ensinando hebraico bíblico e com isso ele está te ensinando hebraico moderno também, tem alguma coisa um pouco estranha. A menos que seja uma aula particular, assim, que aí o professor pode te obrigar um pouco mais a falar mesmo. Mas eu vou começar agora a segunda música. A gente não tem muito tempo, mas pelo menos um pouquinho a gente começa para vocês terem um gostinho dessa segunda música. Eu vou colocar para a gente ouvir primeiro. E é essa música aqui. Ok, então vamos lá, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu me desculpo que a música é muito mais alta do que a minha voz, até eu me assusto aqui. Ok, então a gente chega aqui. O primeiro verso é esse aqui. Alguém quer ler esse primeiro verso dessa? O nome dessa canção é Maoz Sur. Ela é uma canção que, na verdade, ela foi composta mais ou menos no século XIII. E quando a gente dúvida, e também ela é mais longa do que a gente canta só a primeira estrofe da música, vamos dizer assim. É um poema e a gente canta só a primeira estrofe. Alguém quer ler aqui pra gente? Como que é o primeiro verso? Maoz
Sur. Isso. Isso. Maoz Sur Yeshuati. Isso. Isso mesmo. Então a gente tem aqui Maoz, a gente tem que prestar atenção que essa letra aqui, Zain, em hebraico, ela é um Z, ela tem som de Z. Em português a gente não tem diferença, né? Luiz com S ou com Z a gente pronuncia da mesma forma. Em hebraico, não. A gente falaria Luiz e Luiz. Só da pessoa falar o nome dela, a gente vai saber se é com S ou com Z que escreve. Então, não é Maoz com S, é Maoz, Sur, ok? Yeshuati. Então, Maoz, Oz é força, Sur é rocha e Yeshuati é minha salvação. Então, aqui é alguma coisa assim. Ó grande ou poderosa rocha da minha salvação. Lecha, a ti. Aí tá vendo o Rick tinha me perguntado antes? Essa daqui é uma das letras que a gente tem um som, que os israelenses fazem um som assim na garganta e a gente não sabe fazer direito. É um lecha no fundo da garganta, mas a gente acaba fazendo com um som de RR, que é o som que a gente sabe fazer mesmo. Lecha, nae é uma coisa agradável. E leshabeach. Leshabeach é exaltar, glorificar, dar graças. Então, o primeiro verso é isso. Ó grande rocha da minha salvação, a ti é agradável exaltar. Eu só tentei aqui traduzir exatamente de acordo com o que estava no hebraico, mas é óbvio que talvez fique melhor, é agradável te exaltar, talvez fosse uma tradução um pouco mais, como a gente falaria em português. Eu só quis colocar aqui do jeitinho que aparece em hebraico. Lecha, a ti, nae é agradável, leshabeach, exaltar. Então, vamos ver essa parte da música. Então, já fiquem preparados que vai estar alto. Ok. Então vamos falar primeiro todo mundo junto e aí depois. Maoz, Sur, Ati, Lecha, Nae, Azot Sur, Yehuat, Beham, Nae, Yeshuati, Lecha, Nae, Leshabeach. Yeshuati, Lecha, Nae, Yeshubeach. Lecha, Nae, Leshabeach. Sempre que a gente tem esse CH em hebraico, ok? Que eu coloco aqui na transliteração, esse CH tem som de RR. Então eu vou colocar a música de novo e agora a gente consegue cantar todo mundo junto. Vamos lá. Leshabeach. Ficou bem perfilado.
Abre. A segunda parte. Opa, essa daqui. Ele continua falando. Tikon restaure Beit Tefilati, a minha casa de oração. Vesham, e lá, e ali. Todá. Todá é agradecimento, mas também é o nome de uma oferta que era trazida no templo. Então, cada oferenda no templo tinha um nome. E Todá, em hebraico moderno, quer dizer obrigado. E Todá também é o nome de uma oferta de agradecimento, ok? Leodot tem a ver com agradecer e Todá é o nome de uma oferta. E Nezabeach tem a ver com isso, com oferecer no altar. Então, restaure a minha casa de oração e lá ofereceremos uma oferta de agradecimento. Mas vocês veem que em hebraico está escrito um pouco menos, é que a gente tem que, na hora que traduz, meio que dar uma explicação. Vesham, e ali, na casa de oração, Todá, Todá, nós ofereceremos. Mas quem que é esse Todá? É uma oferta de agradecimento. Ok? Mas esse Todá aqui é o nome. Quando a gente fala Todá, a gente sabe que é um tipo de oferenda. Tinham vários tipos de oferenda. Então vamos falar todo mundo junto esse verso. Tikon Beit Tefilati, Vesham Todá Nezabeach. Beit Tefilati, Vesham Todá. Vesham Todá Nezabeach. Tikon Beit Tefilati, Vesham Todá Nezabeach. Isso. Então vamos agora, eu vou colocar na música de novo e aí a gente vai. Ok. Tô acostumada a versículos que eu já tô querendo um versículo. Não é um versículo, outro verso dessa música é Le'et Tachin Matbeach. Então, esse verso que eu falei para vocês, que ele é um pouco, parece um pouco sanguinário. Na verdade, se todo esse poema fala, a gente já vê aqui, na verdade, só a primeira estrofe, mas todo ele fala sobre redenções que aconteceram com o povo judaico e, na verdade, está agradecendo o tempo todo de Deus ter salvo os judeus, então, dos babilônios, dos persas, dos gregos, enfim, ele vai falando, um poema de 6 estrofes e cada uma delas fala sobre isso, então tem um motivo aqui de guerra, vamos dizer assim. Le'et, no momento. Tachim, que você prepara. Matbeach. Então, Matbeach é uma palavra que aí o Rick tinha perguntado pra gente, né? Se é muito diferente o hebraico moderno do hebraico bíblico. Então, olhem só. Esse aqui é um verso que a maioria dos israelenses não entende. É que eu falei pra vocês, a gente canta, parece uma música agradável e eles não estão cantando, eles não estão entendendo o que eles estão cantando de verdade, como na verdade muitas vezes para ler, sei lá, Camões, eu lembro que eu tinha um dos livros, era de Camões, era do Gil Vicente, que também é mais ou menos da mesma época,
que ele vinha com um dicionário do lado. Como assim? Eu falo português e está escrito alguma coisa em português, mas a gente não entende. A mesma coisa acontece até em inglês com o Shakespeare, que nem não é de 500 anos atrás. Enfim, que já é uma linguagem que a gente não reconhece. Então, quer dizer tempo. Tahin é que você prepare. Agora, essa palavra aqui, matbeah, é uma palavra que os israelenses não sabem o que ela significa. Essa palavra significa massacre. Então, no momento em que você preparar o massacre, mitzar, essa palavra tsar eles também não conhecem. Essa palavra tsar é uma palavra poética para falar inimigo. A menabeah. Menabeah também é uma palavra que eles não conhecem. E menabeah quer dizer blasfemador. Então, na verdade, o que esse verso está dizendo é, no momento em que você preparar o massacre do inimigo blasfemador. Então, seria esse pedacinho aqui. Quando preparardes o massacre do inimigo blasfemador. Porque, como eu falei para vocês, ele está falando aqui de várias épocas, de várias salvações que ocorreram com os judeus, enfim, dos egípcios, que escravizaram os israelitas no Egito, os babilônios, os persas, os gregos, enfim. E ele está falando aqui, então, da salvação. E o último pedacinho dessa música, o último verso dessa música fala as, então, é uma palavra do hebraico moderno que a gente conhece, egmor, também é um verbo que a gente conhece, egmor é eu terminarei, então vamos colocar aqui terminarei. Beshir, shir é uma canção, mismor também é uma canção, então essa aqui seria como uma canção de louvor, alguma coisa assim. Hanukat, Hanukat lembra a palavra Hanukkah, porque vem dessa palavra, Hanukkah, é a inauguração. A Mizbeach, do altar de sacrifícios, que é a reinauguração, está falando aqui do templo. Então, os últimos dois versos, bom, vamos fazer do começo e a gente canta tudo. Se vocês quiserem cantar aqui comigo. A gente tem aqui, vocês podem abrir o microfone de vocês, a gente tem Ma'oz Sur Yeshuati, Lehana Leshabeach. Ma'oz Sur Yeshuati, Lehana Leshabeach. E a gente tem Tikon Beit Tefilati, Besham Toda Nez. Tikon Beit Tefilati, Besham Toda Nezabeach. Tachim Masbeach, Mitzar Amenabeach. Tachim Masbeach, Mitzar Amenabeach. Az Egmor Beshir Mizmor. Egmor Beshir Mizmor. Tat Amizbeach. Isso, eu vou colocar agora a música e a gente consegue ver. E a gente pode ir cantando. Pode cantar?
Sureshuati Ehana Eleshabea espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar aqui para vocês de novo o site da eTeacher para quem tiver interesse em saber mais sobre os nossos cursos de hebraico. E eu vou mandar aqui. O Jackson falou que eu botei todo mundo para falar que é para massacrar os inimigos. Eu botei vocês para falarem, mas eu falei para vocês que estavam falando. Não é como os israelenses que falam sem entender o que eles estão falando. Então só fala quem quis. Ou pelo menos vocês estavam sabendo o que era que vocês estavam falando. E eu vou só então abrir para vocês fazerem perguntas e a gente termina, porque eu tenho já uma aula, senão meus alunos vão ficar bravos comigo, e em especial minha chefe. Então, vocês podem levantar a mão e eu vou abrindo para vocês. Eu espero que vocês tenham, então, gostado da nossa aula de hoje. E aí a gente fala, então, Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. Assim. Ok. Então, vamos ver aqui. Oi, Thiago. Thiago, você tem uma pergunta? Peraí. Oi, Thiago. Conseguiu me ouvir? Sim, agora eu tô te ouvindo. Então, primeiramente agradecer o tempo que você dedicou pra gente. Foi uma experiência única, eu não conhecia nada de Hanukkah, né? A não ser uma vez que apareceu no South Park, mas como era um desenho muito de zoação, não deu pra entender nada, né? Uhum. Mas enfim, agora você pode ir lá assistir o episódio de novo e vai entender o que eles estão zoando, talvez. Sim, né? Até apareciam as canções envolvendo o peão, alguns brinquedos, né? Mas é isso, é mais para agradecer mesmo. Valeu. Obrigada a vocês pela participação. Paulina, tem uma pergunta, um comentário? Oi, Paulino. Ele tá com a mão levantada, mas acho que ele saiu do microfone aqui. E Sandra, tem uma pergunta? Peraí. O que foi, Sandra? Eu já coloquei lá no meu canal no YouTube, vocês podem procurar que já tá lá. E, ok? Ok. Então é isso, uma boa semana para vocês. Shavuot Tov e Hanukkah Sameach. A gente se encontra daqui a 2 semanas. Então, bom, vou desejar para vocês também. Tem várias coisas para desejar para vocês. Hanukkah Sameach, então, que a gente ainda está em Hanukkah. Shavuot Tov, que a gente está começando uma semana nova. E, obviamente, Shana Tová. Shana Tová. Um bom ano. E o próximo seminário, então, vai ser no dia 4 de janeiro, quem já tiver voltado das férias. Vai ser a continuação daquele seminário de 2 semanas atrás, que a gente falou sobre quem é judeu, quem são os israelitas, quem são os israelenses. A gente vai terminar aquele tema. E espero, então, que vocês tenham uma boa semana e um Shana Tová. Tchau, tchau. Obrigada pela participação. Eu vou colocar agora, eu vou deixar as 2 músicas tocando, se vocês quiserem aproveitar e cantar uma última vez, mas tá lá no YouTube.
Diga, deixa eu... Shavatal. Shanatuvá, Obrigado.